Então, né, quando me falaram que Fiona e Cake iria ganhar uma série animada, eu genuinamente fiquei feliz demais. É que assim, até onde a gente sabia, Fiona e Cake era basicamente a fanfic do Regelado em Hora de Aventura. E sendo muito honesto, eu gostava bastante dessa fanfic, sem falar no fato de que Hora de Aventura é um dos pouquíssimos desenhos que, mesmo depois de ter acabado, pode se dar o luxo de continuar tendo mais conteúdo sendo produzido, já que o universo dessa animação é gigantesco. Só que mesmo quando algumas informações começaram a sair sobre essa série, eu ainda não imaginava que esse desenho seria do jeito que foi. Imagina a minha surpresa quando eu terminei a primeira temporada, e espero que tenha uma próxima, e percebi que Fiona e Cake é basicamente uma continuação de Hora de Aventura. E eu sei que parece loucura dizer isso, ainda mais quando o começo do episódio parece só mais uma aventura da Fiona com o Cake, só que com a mistura de Sailor Moon, Estúdio Ghibli e uma pitadinha de Bee and the Pupcat. Parece até um sonho de tão maluco que isso é, mas olha só, não é que era mesmo? Então meio que agora a Fiona é uma adulta que vive pulando de trabalho em trabalho e a Cake é só uma gata comum, que aparentemente está doente e precisa ir no médico já que ela tá agindo de forma muito estranha, principalmente perto do gelo. E quando eu disse que a Fiona pula de trabalho em trabalho não era mentira, a gente fala no atual trampo só o suficiente pro Marshall Lee aparecer e a Fiona ser demitida logo em seguida porque ficava falando sobre como os sonhos dela eram mágicos e ela queria que fossem reais. E assim como o trampo era só uma desculpa pro roteiro mostrar o Marshall, a Fiona passa pra basicamente ver o Gary é só uma desculpa pro roteiro introduzir o personagem, que conta pra gente o plano de vida dele e junto disso dá uns biscoitos pra Fiona, que ainda precisava levar o Cake no veterinário, mas ela no meio do caminho encontra o Marshall, que come o biscoito do Gary e fica encantado como basicamente é muito bom o biscoito. E como forma dele agradecer a Fiona, basicamente o Marshall Lee fala pra ela que tem um humano que pode ajudar ela com o problema da Cake, eu nunca sei o que falar. Por um precinho, camarada. O que era ótimo, já que ela tava quebrada. Porém, chegando no lugar, a Fiona encontra esse que seria a versão da maga caçadora desse mundo, e encontra o que seria o amigo do Marshall Lee, conhecido nesse mundo como a versão humana da Princesa Caruso. E assim como na versão original, aqui também eu acho meio irritante. Mas lembra que eu falei sobre a Cake tá meio estranho, em volta de meio gelo, tudo que envolva gelo? Digamos que ele faz isso de novo, a diferença é que dessa vez o gelo é basicamente um portal para Deus sabe-se lá onde. Então no próximo episódio a gente tem o Simon, que agora mora na cidade dos humanos. Sim, os humanos fizeram cidade no mundo de Or, para eles basicamente viverem por ali, e o Simon mora lá agora. E bem, a casa dele é também o trabalho. O Simon basicamente vive de mostrar como era a terra na época dele. Só que digamos que o trampo não anda lá nas suas melhores fases, afinal, o local de trampo ser o mesmo local de descanso nunca dá muito bom. E as coisas só pioram quando todo mundo fica perturbando ele sobre as histórias de Fiona e Cake que o Regelado contava. Sim, elas eram bem populares e pelo visto ainda continuam. E aí tu junta isso com o fato de que o Simon perdeu a Beth, aparentemente ele tá meio afastado na Marceline, e o cara vai pro bar beber. Mas quando ele tá prestes a surtar de novo, só que agora como o Simon, quem aparece? Exatamente, Finn, o humano, nossa forma Giga Shed. E vendo o estado do Simon, o Finn acha uma boa ideia levar ele pra uma aventura mega perigosa. O que? Você esperava conversa profunda, onde o Finn entenderia as dores do Simon e tudo se resolveria na conversa? Eu acho que isso é o desenho errado. Enfim, o que realmente importa nessa aventura dos dois é que o Finn tá no seu auge e ainda tá se encontrando com a maga caçadora, simplesmente o seu par perfeito. Ou pelo menos a garota que eu queria que ele ficasse no final do desenho. Enquanto isso, o Simon liga pra Marceline, mas ele não tem coragem de desabafar sobre os lamentos atuais dele, então em casa ele basicamente tenta fazer um ritual pra ir até o Globe, eu nunca lembro. O ponto é que tudo isso é pra rever a Beth, mas tudo que ele realmente faz é invocar a Cake. Às vezes eu penso que se Hora de Aventura fosse muito mais ainda pro lado de anime, o Simon nessa cena teria invocado um waifu. Waifu. Mas não é de anime que estamos falando, mas já que eu comentei, deixa um like e assista 86 e Fate Zero, animes muito bons. Tortinhos recomendo. Já no episódio 3, a maior parte do episódio é focado na Cake descobrir o mundo de Or, enquanto faz um monte de besteira sem se importar com nada. Até que a Fiona consegue ir para o mundo de Or também, salva a Cake de uma cilada que ela mesma se colocou e a Fiona também sai fazendo o que bem entende sem pensar nas consequências. Isso enquanto o, entre aspas, vilão da série aparece. E ele tem um nome, porém eu vou chamar ele de evento canônico, porque ele odeia tudo que não seja canônico. Até me lembra um certo alguém aí. Enfim, meio que o evento canônico descobriu que o Prismo fez besteira. Pois é, lembra do Prismo? Olha ele aí no luto pela perda do Jake. Até ele perceber que Fiona e Cake estão existindo no mundo de Or, coisa que deveria ser impossível. E por que deveria ser impossível, você me pergunta? É simples, Fiona e Cake nunca foi uma fanfic do Regelado, e sim uma história do Prismo que acabou criando todo um universo não canônico. E como ele literalmente cria universos, mas não pode criar um só pra ele ou dele, o cara escondeu o universo inteiro dentro da cabeça mágica do Rei Gelado. E todas as histórias que a gente viu na real aconteceram de verdade. Todo aquele universo era real, é real. Só que depois que o Rei Gelado se foi, a magia se foi, e com a magia do Rei Gelado indo embora, a mágica do universo de Fiona e Cake também foi de arrasta pra cima.
O mundo da Fiona agora parece mais depressivo porque atualmente o Simon, que tinha esse universo não no pulso dele, mas sim na cabeça, também estava depressivo. E de alguma maneira isso afetava o mundo da Fiona, tanto que ele nem se importava de morrer pro evento canônico, afinal ele só queria a Beth do lado dele. Mas se nem isso ele podia ter, ele não tinha mais nada pra viver. O ponto é que o Simon não estava realmente nem aí mais pra viver, só que a Fiona e o Cake, que tinha recuperado seus poderes, queriam viver. Então Simon percebe que se a magia do universo deles voltar, eles podem ter a vida deles de volta, sem que o evento canônico queira macetar os dois. Não da forma gostosa, e sim da forma dolorosa. Mas para isso acontecer, o Simon precisava da magia de volta. E qual o jeito dessa magia voltar para ele? Simples, ele se tornaria de novo o Rei Gelado. E para fazer isso, basicamente eles iam ficar pulando de universo em universo até achar algum que meio que dê a coroa de volta para ele. Então o primeiro universo que eles param é naquele que você deve conhecer muito bem, o universo do Fim de Gelo. Porém aqui já se passaram anos, e eu não sei se tu lembra, mas o Fim de Gelo tinha se libertado da maldição da coroa. Então, como não existia terapia nesse lugar, ele desconta tudo na macetada, porque o cara teve uma penca de filho. Mas tipo assim, é muito filho. Mas assim, a Cake, a Fiona e o Simon ainda precisavam da coroa, e essa missão toda se tornou basicamente, como eu falei, achar um universo onde ela exista pra basicamente o Simon usar essa coroa e tudo voltar a, entre aspas, normal, ou o que era antes. E com a ajuda de um dos filhos do Finn, que tem um plot amoroso genérico e levemente sensal, eles não encontram a coroa, mas sim um jeito de ir pra um universo onde elas existem. Ela existe. Isso enquanto o evento canônico aparece simplesmente para o que tudo indica mandar o Finn fazendeiro de like no vídeo. Pelo visto esse mano não teve uma vida muito de boas. Mesmo que ele tenha seus momentos de macetada e felicidade, a tragédia vai sempre rodear ele. Além disso, enquanto tudo isso rolava, Marshall e Gary acabavam saindo juntos em um encontro que não é um encontro, mas o macho fica todo bobo. E agora o que muitos consideram um dos melhores, ou melhor dizendo, o melhor episódio de toda a temporada. Imagina um mundo onde o Rei Gelado não tá amaldiçoado e a Jujuba tá toda biluteteira das ideias. Além disso, os dois têm musicais, e muito bons inclusive, pois é. No episódio 6 de Fiona e Cake, eles vão pra um universo onde o Rei Gelado é basicamente um galinha. É um galanteador todo de boas e a Jujuba é doidinha. E, bom, como é que eu vou dizer isso? A gente não fala da Marceline nesse episódio. Enquanto a Fiona tá mega feliz por ter finalmente achado o universo dos sonhos dela, o Simon tá pura depressão, afinal ele é um fracasso que não conseguiu dominar a coroa. Ou será que não? Porque quando a Jujuba leva os dois para basicamente o reino dela, a Fiona e o Cake vão ao resgate, macetando todos os doces do lugar, mas novamente não do jeito gostoso. E meio que a Fiona acaba salvando o Rei de Gelo, porém a coroa mágica de repente se torna uma simples coroa normal, então o Rei de Gelo morre de uma forma bem assustadora, até pra falar a verdade. Mas não é só isso, com a coroa virando algo normal, a maldição que o Rei Gelado jogou na Jujuba se desfez. Sim, ele nunca derrotou a magia, ele só jogou a maldição da coroa em outra pessoa. Além disso, aquele não era meio que o Simon na sua melhor versão de dois mundos, por assim dizer, e sim um Rei Gelado sem a loucura da coroa. O Simon já tinha ido embora há muito tempo. E enquanto a Fiona entra em depressão e percebe que as coisas não são mais de rosas, Marshall Lee estava ajudando o Gary com o sonho dele de ter uma padaria. Porém, o Gary fracassa em agradar as investidoras. Mas por incrível que pareça, foi uma coisa boa. Dito isso, a gente passou da metade da temporada há um tempinho e agora Fiona e Cake e o Simon vão parar uma realidade onde os vampiros devoraram toda a vida de Or. A Fiona continua depressiva e o Cake tá meio que cada vez mais dominando seus novos poderes. E é claro, a Jujuba nessa realidade é uma soldada durona que enfrenta um grande inimigo, e eu gostaria muito que você adivinhasse quem é esse inimigo. Pois é a Marceline. É incrível como Don't Matter the Universe, Marceline is always perfect. Mandei até os inglês para dizer que não importa o universo, a Marceline sempre vai ser perfeita. Enfim, o ponto é que enquanto a Marceline foi adotada pelo Rei Vampiro, que com o poder da coroa conseguiu tampar o sol e transformou nossa vampirinha numa vilã, a Jujuba tá lutando contra isso, ao mesmo tempo que Marshall e Gary estão em um jantar chique da mãe do macho. Enquanto a Jujuba soldada tá lutando contra a Marceline com mais vibe de anime até agora, e eu realmente adorei essa versão dela, por mais que ela seja do mal. Até porque nessa realidade elas são rivais. No outro lado, o Marshall tá atacando Dane-se pra vida que ele ia ser obrigado a viver, enquanto o Gary bem que tá engatando romance com o Marshall. Já a Fiona, agora que percebeu que quem tem cu tem medo, tava impedindo o Cake de pegar a coroa do Rei Vampiro, porque ela basicamente tinha medo do gato dela morrer. Porém, eles deixam essa realidade antes de dar tudo ruim, só que o controle quebrou, então agora estão presos numa realidade que não tem nada nem ninguém. Só que eles estavam indo pro Reino Doce, e enquanto eles estavam fazendo isso, o Simon conta pra Fiona a história dele com a Beth. Bem, quando ele termina de contar sobre o momento que a Beth estava indo embora pra viver a vida dela, e ele chega nesse exato momento e pede ela pra ficar com ele, a Fiona se pergunta, tá, legal, mas vocês engataram o namoro e você foi com ela no ônibus, né? E ele responde na lata que não, e ainda pergunta por que ele faria isso. Pois é. Além de tudo isso, com o Bimo fracassando em consertar o controle remoto, ele também morre no processo, e eles vão até um tal de Jerry que o Bimo falava.
O problema é que na real eles estavam falando do fodendo Lich. Lembrem a Hora de Aventura quando o Lich pede pro Prismo acabar com tudo? Então, o Prismo fez isso. Que não na realidade onde tudo tá acabado pra ele. Então o Lich tinha tudo que ele queria. Só que agora que ele tinha tudo que ele tanto tentou ter, ele acabou conseguindo um vazio enorme que consumiu ele. Então ele tá no puro suco da depressão. E quando tava indo pro Simon botar a coroa e salvar o mundo da Fiona e Cake, vamos pros episódios finais, que já começa com o Lich virando uma pecinha de Tetris pra coleção do Glob, ou melhor, Globette. Enfim, nisso, ao invés da série mostrar pro Simon todas as vezes que mesmo sem querer ele foi egoísta e só deixava a Beth sacrificar pelos dois, ele joga ele no futuro pra jogar um jogo tosco no corpo de outras reencarnações do Finn e do Jake. Isso pra ainda ter que a lição ser explicada pra ele na cara. Então ele finalmente se despede da sua amada, isso tudo enquanto Fiona, no mundo dela, contava pro Gary e pro Marshall Lee que eles foram um vampiro emo e um clichê e um chiclete humano, até o evento canônico aparecer na forma de baratinha só pra ser capturado e depois solto, pra simplesmente tacar o terror naquele universo. Até o momento que ele se cansa e simplesmente começa a apagar tudo ali, literalmente. Então sim, o Simon tira não do cu, mas da cabeça uma solução, e a Fiona faz com que o universo deles agora seja canônico. Porém, é claro que o evento canônico ainda tava puto, então os piores personagens possíveis dos universos que eles visitaram aparecem, a Fiona fica gigante, maceta o evento canônico, novamente não do jeito gostoso e sim do jeito doloroso. Mas é aquilo, agora ali é canônico e o vilão acaba perdendo. No final das contas, o Simon tá em paz consigo mesmo, tentando viver da melhor forma possível a vida que a Beth deu pra ele. A Fiona aprendeu a dar valor, que é a realidade, mesmo sem magia, apenas sendo normal e tá tudo bem. Que bom, ele é o único daquele lugar que voltou à antiga forma mágica dele, enquanto os outros estão meio que normais, sem magia, por assim dizer. E também tem o evento canônico, que agora trabalha com o Prismo, meio que como uma forma de punição. E meio que assim termina a Hora de Aventura, Fiona e Cake. O que eu achei que seria um spin-off de Adventure Time, simplesmente é uma continuação da série. É difícil saber se vai ter uma segunda temporada, mesmo tendo feito bastante sucesso. Mas assim, eu recomendo demais você ver toda a temporada, porque eu fiz um resumo contando muita coisa, mas tipo, muita coisa mesmo. Assista Fiona e Cake, é realmente muito bom. E se tiver uma próxima, eu te vejo nela.